Mateus capítulo 20. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu irei ministrar ao meu e ao seu coração sobre o caminho chamado servidão. O caminho da liderança cristã é um caminho de servidão. Não é nada além do que a ideia de servir. E de servir aos outros. O Senhor Jesus, ele está anteriormente ao verso 25, a partir do verso 20 em diante, ele está conversando com uma mulher, e a mulher faz um pedido a Jesus. E esse pedido que essa mulher faz a Jesus é que os filhos dela, os dois filhos, um fique à direita e o outro à esquerda. E a intenção ali é que eles possam ser grandes no reino de Deus. E talvez a ideia de liderança que aquela mãe tinha é uma ideia de liderança errada, como talvez na vida e na mente de muita igreja e de muito povo de Deus em relação ao ministério pastoral ou aos presbíteros e aos diáconos, tem uma ideia de ser senhores, e não é essa a ideia de Cristo para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia de Cristo para a liderança é um caminho de servidão. Nada além disso. É um caminho de servidão a Deus e ao próximo, para que o nome de Deus possa ser glorificado, para que o nome de Deus possa ser exaltado. Então, liderança em outro lugar, a não ser igreja, são de fato os dominadores, algumas vezes egoístas, algumas vezes manipuladores, mas na igreja de Cristo não pode ser assim. A igreja de Cristo tem uma outra característica. A igreja de Cristo tem outro fundamento contraditório aos princípios do mundo. Então, em primeiro lugar, eu quero ministrar ao meu e ao seu coração que grandes líderes não tentam controlar os outros. Ou seja, o verso 25 vai falar que os gentios têm governadores e dominadores. Mas grandes líderes na igreja não podem de maneira nenhuma ser controladores e dominadores. Porque, em primeiro lugar, eles não podem ser controladores, porque entende que quem controla tudo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que governa, é o Deus que dirige, é o Deus que age de forma grande, rica e poderosa. Então, não tentam controlar. O verso 25 vai esclarecer que eles têm os seus poderosos que exercem autoridade sobre eles. Na igreja, quando alguém é eleito presbítero, ou quando alguém é vocacionado ao sagrado ministério, ele tem de entender que o papel não é manipular. O papel não é de maneira nenhuma manipular ninguém, controlar ninguém. Tem presbíteros, e eu já ouvi em outros lugares, não aqui, que vai caçar os pecados do povo.
Deus não chama presbítero para isso, para ser investigador, olhar a vida do outro. Não. Presbítero não tem esse fundamento de controlador. Não é chefe de ninguém, que diz a alguém faça isso e tem de fazer. Não é chefe. Presbítero, pastor são servos. E se não tiver essa atitude, não serve de maneira nenhuma para servir no ofício desse ministério tão lindo. É interessante que a palavra servo, que é a palavra no original diácono, se relacionava a um servo da casa. Alguém que fazia o trabalho mais simples dentro de uma casa, limpar tudo, organizar as coisas, mas era alguém que tinha acesso ao seu senhor. Era alguém que conhecia, conversava com o seu senhor, com o dono daquela residência. Então, não há nenhuma maneira de controlar ninguém. Ninguém. Não é um controlador. Ele é desprovido dos perfis controladores que existem na sociedade. Ele é livre desses perfis. E muita gente carrega essa ideia de controlar, de domínio, de controle, ideia errônea e idólatra, que nos faz mais ser parecidos com o diabo do que com o próprio Deus. Esses dias, essa semana mesmo, eu estava falando sobre os perfis controladores. E tem gente que tem um perfil controlador chamado vítima natural. Deus te abençoe, viu? Vai te dar um galardão no céu, é promessa dele. Então, uma pessoa de perfil controlador, é uma pessoa que tem um perfil de vítima natural. Fala as histórias reais da vida, mas toda vez que te encontra é para chorar, contar as tristezas, com uma ideia, manipular você para ajudá-lo. Você deve ter amigos, parentes assim. Presbítero não agem desse jeito. Presbítero não. Presbítero não são controladores de nada, nem das suas próprias vidas. Porque quem controla e quem tem o domínio é o Deus Todo-Poderoso. Tem a vítima intencional, que também usa a ideia vitimista para te prender, para te controlar, para tirar de você. Há os narcisistas também, que faz tudo por sua glória, sua honra. Um outro perfil controlador é o vingador, que quando diz, se você não fizer isso, você vai derreter no mármore do inferno. Tem até pastores assim, brabo, querendo controlar, dominar. Só é Deus que domina toda e qualquer situação. Então, quando nós entendemos essas coisas, podemos ver posições de muitas pessoas que acham que tem o controle no lar, por exemplo. Maridos que quer controlar a sua esposa, ou esposa que quer controlar o seu marido, ou um irmão mais velho que quer controlar o mais novo a qualquer custo. Dentro do lar, perfil controlador. Alguém que exercer o domínio, o controle.
Você pode ver um perfil controlador no trabalho. Você trabalha e lá tem um chefe egoísta, controlador e manipulador. E tudo tem de ser do jeitinho que ele deseja. Não aceita nenhuma ideia diferente, contraditória, nenhuma discussão, nada. É alguém extremamente controlador. Mas esse perfil é visto nas igrejas, infelizmente. É visto esse perfil de controlador que alguém controla com medo, controla com a culpa e com palavras que venham trazer medo ou culpa, ou fazer com que a pessoa fique com medo de falar o contrário. Grandes líderes na igreja não controlam ninguém. Entende que quem tem um controle é o Deus Todo-Poderoso. Se você é membro dessa igreja e você acha que você pode controlar a sua vida, eu quero te dizer, pare de brigar com aquele que tem um controle, que é Deus Todo-Poderoso. Não tente de nenhuma maneira fugir da sua vontade, porque Ele tem um domínio e tudo que acontece, nada foge do seu controle. Então, grandes líderes não abusam da sua influência, não tiram proveito da sua posição, de maneira nenhuma. Não abusam da posição de destaque para ter qualquer benefício por isso. Meus amados, é claro que a função de um pastor e um presbítero é uma função espiritual. Mas qualquer pastor e presbítero pode servir em qualquer área da igreja. Precisa carregar cadeira, tem que carregar, por que não? Vai carregar cadeira. Precisa lavar o banheiro, não é o nosso caso, mas vai lavar se precisar. Por que não? Por que não? Se é servo. Então, qualquer área deve servir. Porque a ideia de melhor ou de primeiro não se acrescenta aqui. Na verdade, o Senhor Jesus, ele vai contradizer essa ideia. Ele diz assim: quem quiser ser o primeiro, seja o último. O último. Essa é a ideia do mestre. Então, grandes líderes não devem abusar da sua influência de maneira nenhuma. Não devem abusar da sua posição de maneira nenhuma. Grandes líderes sempre é liderado o tempo todo para entender o quanto é frágil. O quanto é frágil. Tem de ser liderado. E o povo esquece esses princípios. Grandes líderes funcionam de forma diferente. Verso 26 diz assim: não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. O princípio de Deus é totalmente diferente. Os governadores dominam, exercem a influência do cargo. Mas na igreja não funciona assim. Se alguém quiser ser grande, se alguém quiser ser poderoso, esse deve servir.
E precisamos compreender que princípio de liderança é princípio de serviço. O que é contrário a isso é diferente do que a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus fala. Então, compreendendo isso, entendemos que grandes líderes da igreja são altruístas, são pessoas que abrem mão da sua posição e tomam uma atitude de humildade. É alguém doador, em vez de orgulhoso, é alguém que ama indistintamente e serve como voluntário para que o nome de Deus seja glorificado. Se alguém quiser ser o maior, sirva. E essa baboseira que diz isso aí não é para eu fazer porque eu sou presbítero. Isso é falácia. Quer ser o maior? Sirva. Grandes líderes se veem como escravos. E verso 27 diz bem assim: e quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. E a ideia aqui de servo, porque é uma brincadeira no grego, esses versos vão falar muito sobre servo. E a grande maioria das vezes que aparece servo é diácono. Mas no verso 27, a palavra para servo aqui não é diácono, é doulos. E essa palavra é uma palavra forte, porque é escravos. Se veem como escravo. Tem gente que se vê como grande. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo. O servo é o que serve a casa. O escravo não, vai. O escravo está fora da casa. O escravo, se você for olhar a ideia de escravidão brasileira, não lá, na ideia bíblica, a ideia de escravidão brasileira, por exemplo, o escravo, ele trabalhava forçado. Ele fazia o que ele fazia forçado. Significa alguém que não tem direito nenhum. O escravo não tem vontade, ele simplesmente obedece. O escravo, ele tem de modificar os seus hábitos. Porque se o seu senhor não gostar dos seus hábitos, diz, pare de fazer. E ele tem de parar. O escravo não vai ter nenhuma vontade, a sua vida será totalmente modificada. Paulo, tendo essa compreensão, essa ideia sobre escravo do Senhor, em 1 Coríntios 9:19, ele disse, embora seja um homem livre, sem senhor, tornei-me escravo de todas as pessoas para trazer muitos a Cristo. Ele está dizendo, embora eu sendo um homem livre, sem senhor, sem um dono, eu me tornei escravo para atrair muitos. Ou seja, ele perde os seus hábitos, perde as suas preferências, muda o seu estilo de vida, para que ninguém venha tropeçar pelo um ato seu. A mentalidade de um escravo, trata-se de um escravo do reino de Deus, de servir a outras pessoas para a glória de Deus, para que Jesus possa ser exaltado, Jesus possa ser glorificado, Jesus
possa ser enaltecido. Filipenses 2,7 diz: ele abriu mão dos seus privilégios divinos e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Sabe por quê? Porque o líder cristão, o seu exemplo, o seu modelo é Cristo. E Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, ele abriu mão dos seus privilégios, assumiu uma posição de escravo, para que as pessoas pudessem ter vida e vida em seu nome. Então, grandes líderes da igreja, ou todos os líderes da igreja, têm de aprender a abrir mão dos seus direitos, das suas preferências, da sua posição, mudar o seu hábito, mudar o seu estilo de vida, mudar tudo, para que o nome de Deus seja glorificado. Sabe, irmãos, muita gente quer ser líder, quer ser presbítero, quer ser pastor, mas você quer se ver assim? Só dá para ser líder, pastor, diácono, presbítero, se vê como escravo. Se você não se vê como tal, não tem como. Porque Cristo se vê assim. E isso é contraditório. É contraditório ao que se prega. É contraditório à ideia de um evangelho da prosperidade, ou de um evangelho maquiado de coach. Dizer: você precisa se ver como escravo. Na verdade, todas as pessoas da igreja deveriam se ver como escravos, sem direito nenhum, diante do seu Senhor, sem direito nenhum, sem perspectiva nenhuma de sua própria vontade, mas sim a vontade do seu Senhor. Então, grandes líderes têm um exemplo a seguir, e o exemplo é o exemplo de Cristo. O exemplo do Filho do Homem, verso 28, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus mostrou o tempo todo, em seu ministério, o ministério de serviço. Você quer ser um líder abençoado? Você precisa seguir o exemplo do Mestre. Você precisa servir em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Servir constantemente. Servir com tudo o que Deus te deu. Com tudo o que Deus te deu. Então você precisa servir. Mas um grande líder, ou um líder piedoso, tem uma causa eterna. Ele não só serve de qualquer maneira, mas ele tem um projeto eterno na sua vida. E o projeto eterno ainda está se revelado no verso 28. Mas servir e para dar a vida em resgate de muitos. O plano de Jesus como grande líder da igreja e Senhor da igreja era servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus viveu e viveu para o outro, demonstrando um amor altruísta, e ele morreu para resgate de todos. Ele serviu, e a ideia aqui de resgate de muitos, esse termo é usado como pagar um preço por uma vida de um escravo, pagar a quantia necessária para a libertação do escravo. Então é uma ideia de pagar um preço pela vida do outro. E Jesus pagou um preço
por escravos pecadores. Jesus nos livrou da morte. Ele remiu a minha e a sua vida da escravidão. E ele viveu para resgate de muitos. Qual é o projeto de um líder? Quase não saiu. Qual é, cristão? Viver para resgate de muitos. E quase não se fala mais nisso nessa geração. Os líderes querem fazer viagens missionárias que não são viagens missionárias. Fazer viagem para passear. Viagem missionária é para ralar, é para servir. Aí o cara quer fazer uma viagem para onde? Para a Europa. Viagem missionária. Fazer o que lá? Eu vou servir. Aí vai umas 2 vezes em alguma igreja, participa de um culto, tira umas fotos e diz que serviu. O líder, ele vive com a finalidade de vida. Não que ele seja Cristo, mas a finalidade de vida nele é ser instrumento de resgate de muitas pessoas. É ser instrumento de Deus para que muitas pessoas sejam resgatadas. Então, no plano de vida dele, como servo, tem de estar incluído isso. Se você for perguntar a vários líderes, por que Deus te chamou para liderar? Eles vão dar várias respostas. Porque Deus me incapacitou, porque o povo viu, algumas até bíblicas, viu esse dom em mim, porque Deus me dotou com esses dons, talentos, porque Deus me chamou com essa finalidade, e essa ideia de chamado é uma ideia genérica, é uma ideia pessoal, e não dá para contradizer o que o outro fala. Mas raramente você vai ouvir alguém dizer: eu vim e Deus me chamou para o ministério, para ser um presbítero, para ser um diácono, para capacitar o povo de Deus e resgatar muitos, porque Jesus veio para essa finalidade. E se nós seguimos o exemplo dele, nós devemos ter um líder que tem uma visão eterna. E se não for assim, a igreja não gasta dinheiro para evangelização, a igreja não gasta dinheiro para o avanço, o líder não bota dinheiro do bolso dele para a obra, a não ser o trivial, que é dízimos e oferta. Não bota mais nada além disso. Sabe por quê? Porque ele não tem entendimento para que Deus o chamou. O serviço é para doar a sua vida em resgate de muitos, como instrumento de Deus, seguindo o exemplo do mestre. E isso parece ser muito uma ideia forte e distante, mas é uma ideia próxima dos líderes de Deus. Jesus foi o exemplo, e quando ele fala de liderança, ele diz: se alguém quiser ser grande, seja servo. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último. Se alguém quer ser alguma coisa, se enxergue como escravo. Quer ser alguma coisa, muda tudo na sua vida. Muda as suas preferências, os seus desejos, muda tudo. E você vai doar a sua vida ao meu reino. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Seja que vivamos ou que morramos, somos do Senhor.
Líderes só servem para resgatar ou ser instrumento de resgate de vidas. Ou então não serve para nada. Porque esse é o fundamento principal da igreja. Missões e evangelização. É claro que a missão de Deus não se resume a isso. Mas isso é primordial. Eu não sei se você se vê um dia presbítero, pastor, diácono. Eu não sei como você olha a vida de Cristo. Talvez você olhe a vida de Cristo como os discípulos sem entendimento olhavam. Que ele seria um grande, o dominador humanamente de tudo. E você queria estar à sua direita ou à sua esquerda, tendo poder e autoridade para mandar e governar as coisas e as pessoas. E Jesus nos mostra uma outra realidade. Eu não sei se você tem se doado e dado a sua vida em prol do Evangelho. Mas eu quero te dizer que os líderes da igreja, se assim o povo não faz, deveria fazer. Mas os líderes da igreja devem fazer assim, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Se tivéssemos em um barco e o barco afundasse, os líderes deveriam tirar todo mundo do barco antes de pular no mar ou antes de entrar no bote. E se preciso, eles morreriam dentro do barco para resgatar outras pessoas. É assim que você tem de ver que é líder, é assim que você tem de enxergar os seus líderes, e é assim que, como cristão, que tem um amor altruísta, deve viver para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus, em nome de Jesus, diante da Tua palavra que nos confronta e nos expõe, queremos te pedir perdão. Perdoa-nos, ó Deus. Transforma a nossa vida. Muda a nossa perspectiva. Quantas vezes, ó Deus, somos assediados a querermos glória, em vez de darmos a glória e a honra ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Oh Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, oh Deus, porque o Senhor nos confronta a vivermos uma vida de santidade, de amor, de adoração, de devoção. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado porque Tu és o nosso juiz. És o nosso resgatador. Obrigado porque o Teu sangue nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém e amém.